E ela, gente, eu estava fazendo a verificação, já é madrugada do dia 17 e não saiu aí a respeito da live que nós fizemos, né? A fúria do inimigo, a raiva do inimigo para levar a palavra, né? Uma vez, como eu tinha falado para vocês, se a palavra está sendo impedida de ser levada, é porque Deus está, de fato e verdade, fazendo um trabalho excelente, né? Mas Deus abriu uma porta grande e eficaz e muitos são os adversários, né? Que porta grande e eficaz que essa foi aberta? De levar a palavra aos meus meninos, não só no Rio de Janeiro, mas aos 4 cantos da terra. E às vezes, não somente a eles, mas todas as pessoas que param e prestam atenção naquilo que é dito. Deixa eu tratar aqui para vocês de Daniel, capítulo 6, versículo 26, que diz o seguinte: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado aqui é Dario, o rei Dario falando. Agora vamos ver lá atrás, quando ainda era o rei Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 29 a 30, que diz o seguinte: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que se possa livrar como este. Bom, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel eram os homens que temiam a Deus, que agora foram trazidos cativos, né, de Judá, aí de Jerusalém, para a Babilônia, por Nabucodonosor. Mas era de qualquer jeito? Não. O rei Nabucodonosor queria homens, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio. Então, para isso, foi trazido Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Só que esses 4 homens, eles colocaram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E agora, a gente está falando aqui, primeiro de Daniel, que foi lançado numa cova, e o rei Dario está dando um decreto, que não há outro Deus, que salve como o Deus de Daniel. E aí você vai dizer, Isa, por que Daniel foi lançado na cova? Daniel foi lançado na cova por causa de inveja. Daniel, ele era um homem temente a Deus. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e as janelas viradas, abertas, com um direcionamento para Jerusalém. Então ele se prostrava diariamente, a oração era feita 3 vezes ao dia, e aquilo incomodava aqueles que estavam no mesmo governo, naquela mesma monarquia, né? E incomodava. Por quê? Porque Daniel era o único que tinha um espírito excelente e sobressaía aqueles homens que eram magos, feiticeiros, encantadores e por aí ia. Eles tinham a mesma função que Daniel, ou seja, estava num patamar tão elevado quanto Daniel. Porém, Daniel, por ter um espírito excelente, incomodava esses homens que adoravam o diabo, adorava Satanás. Então o espírito de inveja veio sobre aqueles homens, e isso fez com que vamos bolar um plano para que a gente faça Daniel perecer. E o que ocorreu? Eles disseram, trabalhar a vaidade de Dario. Ô Dario, olha só, tu és um rei, tu és como um Deus.
assina aqui um decreto, porque nós nos reunimos. Assina aqui também o decreto, coloca com teu selo, com teu anel, para que não seja revogado, para que não volte atrás daquilo que foi assinado, daquilo que foi dito, daquilo que foi carimbado. E eles disseram, durante 30 dias, petição nenhuma se fará a outro Deus ou a outra pessoa. Aí você vai dizer a si mesmo, e agora vai ser feita a quem? Dario? Vai ser feita a ti, porque tu és como um Deus. Então a petição, Dario, será feita a ti. Se durante esse período aí tiver alguém que fizer qualquer tipo de pedido, qualquer outro Deus ou qualquer outra pessoa, tem uma sentença. Qual? Lançar na cova dos leões. E Daniel, adorador do Deus vivo, fiel e verdadeiro, espírito excelente, por causa de inveja, tramaram tudo isso contra Daniel. Tu acha que Daniel mudou? Não, continuou fazendo suas orações costumeiramente, 3 vezes ao dia, com as portas, com as janelas abertas para Jerusalém. E aí foram falar para Dario, Dario, um dos cativos que veio lá de Jerusalém, ele não faz caso de ti, continua fazendo suas orações. Qual é a sentença, Dario? Aí caiu a ficha. Dario compreendeu que todos aqueles príncipes e os 120 presidentes tinham preparado tudo aquilo para tentar prejudicar Daniel por causa de inveja. Só que não tinha como a sentença ser revogada por causa do anel que tinha sido carimbado aí em cima daquela documentação. Lançaram Daniel na cova, mas Dario era muito amigo de Daniel. Ele passou a noite toda em jejum, intercedendo por Daniel. E quando foi no dia seguinte, ele foi até a cova dos leões e perguntou, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te livrado? E Daniel lá de dentro respondeu, sim, me livrou, me salvou. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões para que dano algum fosse feito a mim, porque em mim não foi achado pecado. Nenhum mal fiz contra a tua vida, rei Dario. A partir daquele momento, rei Dario tirou Daniel da cova e disse, todos vocês agora, os presidentes, os príncipes que prepararam toda essa artimanha por causa de inveja, toda essa arapuca, né? Toda essa cilada, toda essa armadilha para Daniel, porque ele serve ao Deus vivo, fiel e verdadeiro, eu estou aqui conjecturando, chama todos eles, agora eles que serão lançados na cova dos leões. Não somente eles, manda chamar também as famílias. Vem todos, chama os presidentes, chama os príncipes juntamente com a família, e agora serão lançados dentro da cova de leões, dentro da cova dos leões. E aqueles homens, aquelas pessoas, quando eram jogadas na cova dos leões, elas nem chegavam ao fundo, os leões pulavam e estraçalhavam aquelas vidas. Sabe por que isso? Porque Deus jamais vai ter o culpado por inocente, muito menos o inocente por culpado. Lá atrás, como eu li para vocês agora há pouco, teve também o rei Nabucodonosor, que trouxe justamente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei Nabucodonosor, lá atrás, nós estamos falando agora na cova de leões, nós estamos falando de Dario, mas vamos voltar um pouquinho, lembrar de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua e disse que aquele que não adorasse a estátua de ouro seria lançado no forno, na fornalha de fogo ardente. E os 3 não se curvaram, não se dobraram, não adoraram a tal estátua. E por isso eles foram lançados na fornalha e mandaram. Nabucodonosor mandou
aquecer 7 vezes mais. E um servo de Nabucodonosor, um escravo, o mais forte, os mais fortes pegaram ali aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançaram atados dentro da fornalha. E aqueles homens caíram ali, mas o fogo não fez dano nenhum a eles. Apareceu dentro daquele lugar o 4º homem da fornalha, que é Jesus Cristo, para livrar, salvar, não permitir que dano nenhum acontecesse. Sabe por quê? Não nego, sou servo, mesmo na cova, mesmo na fornalha, o meu Deus, eu não nego. Aí você vai dizer assim mesmo, Isa, que dificuldade, que situação horrorosa, tudo isso, uma situação, porque Satanás ele quer que você se curve para os deuses dele, quer que se curve para ele, e pessoas que adoram Satanás vão se levantar contra a tua vida, para que você faça o mesmo. Só que você tem que manter-se firme, como diz a música, não nego, sou servo, mesmo na cova, o meu Deus eu não nego, mesmo na fornalha, eu continuo adorando, glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, porque lá atrás, deixa eu pegar aqui, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante, diz o seguinte, o título: as abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aquilo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego já sabiam a palavra do Senhor. Eles iriam adentrar uma terra que não serviam o mesmo Deus que ele. Não serviam o mesmo Deus que eles. Mas eles se manteriam firmes. E por eles se manterem firmes, o inferno iria se levantar. Mas, em todo momento, Deus iria livrar. Livrou, conforme eu falei para vocês. Depois do livramento dado na fornalha, o rei Nabucodonosor disse o quê? Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E agora, através de inveja, qual foi o decreto que agora Dario deu? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Horrenda coisa é mexer com homem e mulher de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim mesmo, eu vou fazer, eu vou acontecer, nada vai sobrar para mim, nada vai acontecer de ruim comigo. Tentaram contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus se manifestou, Jesus Cristo se manifestou para dar livramento, para que o nome dele fosse glorificado. Deus se apresentou na cova dos leões para mostrar que ele é o verdadeiro Deus, todo-poderoso, o único que detém todo o poder. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas.
se você tem um espírito excelente, se você está no meio de um lugar, porque Daniel estava numa monarquia, num governo, aonde ele era o único que adorava o Deus verdadeiro. Os outros eram adoradores de Satanás, eram magos, feiticeiros, encantadores. Vamos colocar no dia de hoje, adorariam Baal, seriam maçons, adoradores do diabo. Mas se você adentrar em qualquer lugar e você adorar o Deus vivo, mantenha-se firme, mantenha-se, sou servo, não nego, mesmo na cova, o meu Deus, eu não nego. Amém?